104 FM. No Almanac, entenda direito. E hoje no Almanac vamos entender um pouquinho então sobre direito. O advogado Carlos Oishi vai participar ao vivo e, afinal de contas, antes de a gente entrar para esse bloco, eu tinha comentado, né? Planejamento previdenciário, que é o nosso tema. Será que falta muito para você se aposentar? Será que você já está com as documentações em dia? Como é que funciona esse planejamento? Boa tarde, doutor Carlos, tudo bem? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes do Almanac. E hoje um pouquinho diferente, né? Que eu estava pensando ali, eu não sabia que ia ser com você. Aí faz desde 2018 que eu venho aqui sempre com a Elis, né? Sempre com a Elisângela. Participando, sempre trazendo muito conteúdo para o Almanac, a gente agradece, que é um bate-papo que surge muitas dúvidas dos ouvintes. E hoje é a primeira vez que eu faço com você. Verdade. É um prazer. Que bacana, viu? Eu que agradeço, doutor Carlos. E para falar desse assunto que, assim, todo mundo tem dúvida, não é? Isso. E antes de eu começar, eu quero já mandar um abraço aqui no ar para nossa amiga Elisângela. Ela deve estar ouvindo, né? Sempre acompanha. Eu nunca fiz isso, então não vou perder a oportunidade. Um abraço, minha jovem senhora aposentada, né? Já é aposentada, verdade. Elisângela entrou. Um abraço, Elisângela. Muito obrigado, tá? Por tudo. Viu? Planejamento previdenciário, o que vem a ser isso, né? É você entender mais ou menos as regras do jogo, vamos dizer assim, e saber qual que é o melhor momento para você se aposentar. Por que eu falo o melhor momento? Porque antes da reforma, em 2019 a gente teve uma reforma bem grande da Previdência. Então, antes de 2019, basicamente, né, com exceção das aposentadorias por incapacidade especial, a pessoa se aposentava ou por tempo de serviço, né, ou por idade. Então não tinha tanta dificuldade de se entender as regras, né? Ou a pessoa cumpria um determinado tempo de serviço, ou de contribuição, como queira, né? Ou aposentava pela idade. Aí, com a mudança da Previdência com a reforma em 2019, foram implementadas as regras de transição. Então, assim, na prática mesmo, incluíram na regra jurídica mais 4 espécies de aposentadoria, que são as regras de transição. Então, assim, às vezes a pessoa implementa os requisitos para se aposentar em 2 ou mais espécies, dentro do mesmo tema que é a aposentadoria por tempo de serviço. Então, assim, se a pessoa implementa... Vou dar um exemplo. Se a pessoa implementa os requisitos para se aposentar em 2 espécies ao mesmo tempo, aí é fácil. Porque na hora que ela dá entrada nessa aposentadoria e a Previdência vai analisar o requerimento dessa pessoa, o sistema automaticamente ela calcula a melhor aposentadoria, o que é mais vantajoso para o segurado, né? Então é fácil. O problema é quando a pessoa implementa os requisitos hoje em uma aposentadoria e muito perto ela vai implementar a segunda espécie ou a terceira. Não que ela tenha direito a várias aposentadorias, né? Mas, tipo assim, ela implementou os requisitos hoje. Hoje, se ela dá entrada, ela aposenta. Mas, tipo assim, daqui a um ano, ela consegue implementar os requisitos em outra aposentadoria, outra espécie. Né, isso, ter melhorias. Isso. Então a gente tem que entender das regras para aplicar, vamos dizer assim, o melhor caso para aquela pessoa. Porque às vezes ela se aposenta hoje, mas o valor daqui, vamos dizer, 2 anos, melhora. Perfeitamente. É isso. Perfeitamente. Então, assim, são algumas situações que compensa e é viável você conversar com alguém que esteja um pouco a par das regras da aposentadoria, para ver, porque às vezes a pessoa naquele afã, né, naquela vontade de se aposentar, viu lá no aplicativo que já dá para aposentar e se aposenta, e às vezes ela está tomando um prejuízo muito grande, entendeu? Certo. Então compensa você fazer um planejamento, ver assim, quando que você vai cumprir os requisitos em todas essas espécies, inclusive a por idade, e ver se é viável você continuar esperando ou se aposentar agora. Entendeu? Porque às vezes um retardo nessa aposentadoria de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos que seja, né? Rapidinho ela tira essa diferença que ela deixou de receber. Traz mais benefício para ela, vamos dizer assim, a longo prazo, se ela esperar, né?
Doutor Carlos, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aproveitar. É possível fazer uma revisão da aposentadoria? Revisão sim. Revisão sim. Para Igual quem quando já eu me aposentou, né? aposentei, às vezes faltou documento, poderia ter melhorado aquele valor, eu consigo pedir uma revisão. Não, a revisão é no cálculo. É se você, na hora que aposentou, esqueceu de apresentar um documento que ia alterar alguma coisa, agora já não pode. Não pode. A revisão que a gente fala é no cálculo, né? Se for feito o cálculo errado do valor, né? Já é a segunda etapa da aposentadoria. Mas incluir um outro documento aí não tem jeito. Não pode. Não tem jeito. Nem isso de mudar a modalidade da aposentadoria. Também não. Igual, eu me aposentei por idade, mas aí agora eu posso me aposentar, enfim, por outra Não, modalidade. Não pode mudar. Não pode. É porque a aposentadoria é irrenunciável, né? Então a pessoa, quando se aposenta, ela não pode abrir mão dessa aposentadoria para aposentar de novo. Inclusive foi uma tese de revisão. E não pode mesmo. Que tem casos que a pessoa recebe duas aposentadorias, né? Às vezes tem o trabalho, recebe uma aposentadoria, enfim, tem outra enfermidade, talvez também tenha uma aposentadoria. Isso acontece. Acontece quando é de outro regime, né? A aposentadoria é uma só. Tá. Então, por exemplo, a pessoa aposenta no regime geral, que a gente fala, que é CLT, né? E pode aposentar também em outro regime, que é estatuto, né? Serviço do governo, então pode. Aí pode. Mas voltando um pouquinho lá, naquele assunto lá do planejamento, né? Por que a gente fala isso? Porque nessa mesma espécie que é a aposentadoria por tempo de serviço, que eu falei, existem várias regras de transição, né? E os cálculos às vezes são diferentes. Tem uma regra que o cálculo é na lei anterior e tem umas regras que o cálculo é feito na lei nova, depois da reforma. Então, como o cálculo é diferente e junto com essa diferença de se fazer o cálculo, mais o tempo que a pessoa espera, então geralmente altera o valor dessa aposentadoria. Então, por isso que é importante você saber como é que vai se aposentar hoje e saber como é que vai aposentar daqui a um tempo, quando, de repente, você cumprir os outros requisitos. Então, compensa você vai fazer esse planejamento, né? Ver se realmente é isso que é mais vantajoso hoje, se compensa esperar ou não. É que muita gente se preocupa muito com o tempo de serviço, né? Daqui tantos anos eu já tenho idade, ou daqui tantos anos eu já tenho, já concluí o meu tempo de serviço, então vou me aposentar. Mas tem outros fatores que influenciam nesse valor da aposentadoria. Tem. Não é só o tempo, né? A média que ela contribuiu, a idade, então tudo é relativo. É um cálculo, tem que ser feito um cálculo. A gente nunca pode comparar uma pessoa com outra, né? Cada um tem o seu histórico lá das contribuições, né? A aposentadoria não é tudo igual, então? Não, a espécie sim, né? Mas o cálculo é diferente, né? O cálculo é diferente. Então, por isso que compensa ir muito a pessoa não aposentar logo de cara quando vê que tem direito. Ver se daqui para frente, né, ela não vai cumprir outros requisitos. E acontece bastante, viu? De repente a gente pega uns casos que a pessoa fala, eu vou aposentar agora, tem direito. Mas quando você vai ver mesmo, um exemplo, daqui a um ano ela vai cumprir os requisitos em outra regra de transição. E o cálculo é um pouquinho melhor. Então compensa ela ficar esperando. Então Tem esse essa que é o vantagem. sentido do direito previdenciário, do planejamento previdenciário. E falando em planejamento, muita gente também deixa para a última hora a documentação, né? Não tem um histórico, vamos dizer assim, de vida trabalhista, né? Às vezes trabalhou num lugar, ficou por isso mesmo, não tem papéis que comprovam isso. Como que funciona? Isso no mesmo. caso que eu trabalhei em tal empresa, tive registro ou não tive registro, mas essa empresa também às vezes não passou um valor para o INSS, não fez esse recolhimento. O que acontece? Como que eu lido com essa situação? Assim, ó, cada situação é um caso. É claro que esse negócio, isso que você falou é importantíssimo. Você já vê as pendências que tem na sua aposentadoria para ir resolvendo antes de você aposentar, porque fica bem mais fácil, né? Então, assim, ó, pendência em registro, pendência em recolhimento, uma possível atividade rural, já ir arrumando os documentos, entendeu? Porque você pode somar um tempo rural e na sua aposentadoria. Então, e isso também é outro aspecto do planejamento previdenciário. Você vê se está tudo certo, né? Se está com a documentação tudo certa. De repente é possível somar um tempo rural, e esse tempo rural vai ajudar na sua aposentadoria, já ir correndo atrás desses documentos, que às vezes é um pouquinho demorado. Então isso é muito interessante também.
Para não porque deixar a gente tudo tem para a que última provar, hora, né? Vamos dizer assim, Isso. tudo dentro da lei, a gente tem que provar que aconteceu. Às vezes a empresa não fez o recolhimento, enfim. Correto. Você tem que entrar de forma jurídica, né? Isso. Uma outra coisa muito interessante também, que eu tenho atendido um monte sobre esse planejamento previdenciário, é assim, ó. A pessoa vem recolhendo pelo teto, né? O teto máximo da Previdência. Ela vem recolhendo, e quando ela faz esse planejamento, ela vê que vai se aposentar, um exemplo, tá? De uns clientes meus, daqui a 3 anos, ou 4 anos. Ó, bom, a próxima etapa que eu vou conseguir cumprir os requisitos é daqui a uns 4 anos. E ela está recolhendo pelo teto. Aí, compensa continuar recolhendo pelo teto, que é bem caro, né? Compensa você parar, compensa abaixar pelo mínimo. Então, isso também é um cálculo mas muito interessante de você fazer antes da aposentadoria. É um planejamento previdenciário. Aí tem um cálculo que a gente faz, a gente simula a aposentadoria dessa pessoa contribuindo pelo teto até a aposentadoria dela. Então, tipo assim, ó, a gente faz um cálculo, né? Ela continuando a contribuir pelo teto, né? Até ela aposentar. Quantos que vai ser a aposentadoria dela? A gente chega aqui nesse X. Aí a gente faz um outro cálculo. Ela parando as contribuições e só esperando a idade para se aposentar. Vai chegar num valor também. Aí um outro cálculo que a gente faz. Em vez de contribuir pelo teto, ela passa a contribuir pelo mínimo. E vai contribuindo até aposentar. E chega em outro valor. A gente vai ter 3 valores ali na frente. Aí fica fácil da gente saber, não, compensa você contribuir pelo teto, não, compensa você parar, né? Compensa você abaixar pelo mínimo. Então, tudo isso é um planejamento que vai trazer um parâmetro, né? É um parâmetro e vai trazer uma economia muito grande para esse segurado. Porque contribuir 3 anos pelo teto é um bom dinheiro, né? É um valor alto, né? Um valor é um alto. valor alto. Um valor alto. Dr. Carlos Oishi, tem muita gente que é registrado com um salário mínimo na carteira, mas assim, por fora às vezes recebe uma comissão, recebe um bônus, né? Tem uma renda maior do que está registrado na carteira. Como é que funciona isso? Ele consegue aumentar a aposentadoria dele, o valor mínimo? Ó, vamos dizer que a pessoa tem um registro. O registro, ele automaticamente a contribuição vem descontado, né? Aí vamos dizer que ele é um prestador de serviço autônomo também. Tem um registro, mas tem um outro trabalho. E o empregador lá, ele recolhe também. É tudo somado. Entendeu? Tanto a contribuição vindo do registro, quanto essa desse bônus, o tomador de serviço também é somado, e na hora de fazer a aposentadoria, né, o cálculo da aposentadoria é tudo somado. Mesmo, e se eu não tenho MEI? Eu sou registrado, mas não tenho MEI, recebo bonificações, mas não tem registro. Como que funciona? Não. De alguma forma você tem que provar. Se a pessoa não, se a pessoa tem um registro, né, ou não tem registro, né? Ela está prestando serviço e não é registrado, vamos dizer assim, né? E o empregador não está fazendo esse recolhimento. É dever dela. Existe que a gente fala o contribuinte individual. E essa pessoa que tem que fazer o recolhimento. Ela tem que pagar o carnê. É o individual mesmo. Todo autônomo, vamos dizer assim, né? A pessoa que, quando é autônomo, né? Ela presta serviço por conta, não tem registro, né? Então, toda a renda do mês, ela tem que declarar essa renda e dessa renda recolher a contribuição para o INSS. Por isso que é importante fazer também agora, como que chama? O recolhimento, o que é anualmente que a gente tem que fazer? Imposto de renda. Imposto de renda. Imposto de renda. Isso mesmo, por isso que é importante fazer o imposto de renda. Muito importante. Isso é muito importante, justamente para comprovar isso. Isso que você falou é interessante. O autônomo, ele é um segurado obrigatório. Só que a maioria não recolhe, né? Então, todo mundo que é autônomo, tendo registro ou não, tendo documentação ou não, ela tem que contribuir. A lei fala que ela é um segurado obrigatório, assim como um empregado com carteira assinada. Então, toda pessoa que faz um trabalho, presta um serviço e recebe algum dinheiro, ela é obrigada a recolher. Só que como o governo não tem esse controle em mãos, né? Fica assim, é a obrigação do segurado. Né? Então, assim, você lá na frente vai precisar. Vai precisar. Então, assim, a pessoa
ela é obrigada a recolher, mas se ela não recolhe, não vai usufruir dos benefícios de um segurado da Previdência. Porque isso muda o valor dela na aposentadoria. Muda bastante. Muda bastante. Muda bastante. O tempo também, quando que ela vai conseguir, entendeu? Um outro aspecto, acho que nós temos mais uns minutinhos Vamos ainda. lá. Assim, ó, são várias situações que é interessante você conversar com alguém que trabalha com direito previdenciário para saber o melhor caminho. Precisa de um advogado, né, doutor Oish, para orientar. Correto. Uma outra hipótese também, ou situação, um exemplo, a pessoa que trabalha tanto no CLT quanto no regime próprio, estatuto, Estado, né? Uhum. Um exemplo, a pessoa que trabalhou um tempo de CLT com carteira assinada e hoje ela trabalha no Estado, ou vice-versa. Estado que você fala estatutário, presta serviço para o governo, concursado. Concursado. Assim, concursado. Concursado entra cargo comissionado, entra tudo. Isso. Então, assim, ó, a pessoa trabalhou um tempo, para simplificar, a pessoa Sim. trabalhou um tempo com carteira assinada, passou em um concurso, hoje é concursado do Estado. Né? Então, ela tem contribuições em 2 regimes diferentes. Então, essa pessoa, sim, pode receber 2 aposentadorias. Então, assim, ó, esses regimes, eles conversam entre si. Então, por exemplo, você está hoje como concursado. Na hora de aposentar, esse tempo de CLT você pode trazer aqui para juntar e aposentar aqui. E vice-versa. E tem como antecipar a aposentadoria nesse caso? Então, porque daí vai aumentar o tempo seu, né? Ou vice-versa. Às vezes você trabalhou um tempo como concursado, saiu e agora está no CLT. Você pode trazer o tempo de lá, né? E trazer aqui para o regime geral, somar e aposentar. Entendeu? Só que às vezes isso não é interessante. Porque às vezes você, esperando um pouquinho, né? Você consegue as 2 aposentadorias. Porque se você pega esse tempo de outro regime e traz para o regime que você quer aposentar, lá você não pode usar esse tempo mais. Então você queima lá, né? No jargão assim, você queima, né? Uhum. Então, assim, ó, às vezes a pessoa fala, ó, eu quero aposentar, eu quero trazer o tempo do Estado. Não, beleza, se você trazer o tempo do Estado hoje, você aposenta hoje. Mas vamos ver antes se você não está perto de aposentar lá. Porque às vezes a pessoa está perto de aposentar lá e perde de aposentar aqui. É Entendeu? a ansiedade, né? É a Isso ansiedade de mesmo. se tornar aposentado. Aí a pessoa hoje está com 50 anos, vamos dizer. Falou, ó, vamos esperar uns 5 anos, vamos calcular o regime, o CLT aqui, você contribui em carnê mais 5 anos, espera mais um pouquinho lá, que em vez de se aposentar hoje e queimar o outro lá, daqui 5 anos você aposenta tanto nenhum que vai ficar com 2 aposentadorias. Né? Isso é muito vantajoso. Então também é outro aspecto, uma situação assim que compensa você não ir naquele impulso, né? Fala, eu vou trazer, eu quero aposentar hoje. Não, às vezes esperando algum tempinho você consegue algo bem melhor. Deixa eu aproveitar esse momento até fazer essa pergunta, a gente estava comentando sobre isso antes, mas assim, quando eu devo começar esse planejamento? Igual, ó, sei lá, falta 10 anos para mim aposentar, falta 5 anos, tem gente que começa planejamento meses antes de se aposentar. Qual é o período ideal para você conseguir fazer esse planejamento, esse cálculo, buscar um advogado? Porque sim, às vezes a gente faz por conta e Isso. acaba errando nos papéis, né? Precisa de uma orientação jurídica. Eu acho que assim, ó, o ideal seria desde quando você vai iniciar iniciar no mercado de trabalho. Né? Já preciso, então? Já precisa para você saber a maneira certa, o jeito certo, se compensa você desde agora começar a contribuir com um pouquinho mais, né? Ver se de repente a pessoa, vamos dizer assim, ela quer ter uma aposentadoria um pouco melhor e tem condições hoje, né? Por a pessoa não ser já mais de idade, então de repente compensa você participar do regime geral com a sua carteira assinada, mas se a pessoa tiver condições, também começar uma previdência privada. Entendi. Entendeu? Vamos dizer assim, você consegue ter mais segurança, né? Isso. Traz tranquilidade para você. Que nem, ó, hoje eu estou com 53 anos. Hoje eu fui atrás de fazer uma previdência privada. Já fica muito caro, porque eu estou perto de aposentar. Tem entendeu? isso. Então, só eu posso começar hoje, pagar um particular, uma aposentadoria particular, para eu aposentar ali com 65 anos. Mas já fica caro, porque eu estou muito perto. A Agora, idade influencia, né? A pessoa que vai começar agora, né?
ela já pode fazer esse planejamento. Poxa, eu não quero aposentar só pelo INSS. Eu quero ter uma aposentadoria um pouquinho melhor. Bom, então é novo ainda, vai ter bastante tempo, isso não fica caro. Então vamos planejar, além do regime geral, né, CLT, vamos planejar uma previdência complementar. Fica aí a né? dica, porque muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente pensa, não, a gente Isso. está assegurado. A gente tem INSS, a gente está assegurado, mas não pensa que às vezes o valor não vai ser compatível com a sua renda hoje. Isso. Né? Tem essa dificuldade, porque às vezes você fala, eu vou conseguir me aposentar, mas não é a mesma renda. E o valor do Correto. dinheiro muda também, né, gente? Muda. E para finalizar, acabou o nosso tempo, mas assim, ó, uma outra situação que acontece bastante também, que hoje o Brasil tem bastante pessoas trabalhando no exterior. E o Brasil ele tem um convênio de previdência com um acordo internacional com vários países. Então, a pessoa, um exemplo, que trabalhou na Itália ou no Japão, ela pode trazer esse tempo para aposentar aqui. Entendeu? Então, às vezes a pessoa... olha Não como sabia, que curioso. Olha como que é interessante esse planejamento, né? Às vezes a pessoa, naquele afã de aposentar, né? Eu trabalhei lá 5 anos na Itália, eu tenho a documentação e vai somar. E nem sempre isso é interessante. Não é Entendeu? interessante. Nem sempre isso é interessante, porque quando você usa o acordo internacional, você traz o tempo, mas não traz as contribuições. Então, o modo de se calcular a aposentadoria numa aposentadoria pelo acordo internacional é diferente. Pra você ter uma ideia, nenhum aposentado aqui do Brasil pode receber menos que um salário mínimo. Quem aposenta por acordo internacional, a lei permite receber menos que um salário mínimo. Às vezes não é vantajoso. Não tem vantagem, né? Então, às vezes é e melhor você muitas deixar pra lá. E muitas vezes, no cálculo da aposentadoria internacional, que a gente fala, dá menos que um salário mínimo. E não tem jeito. Não imaginava. Entendeu? Então, assim, às vezes... E tem tanta gente que vai pra fora, né? Principalmente Japão, Isso. Estados Unidos, trabalha por muito tempo, volta e tem que começar do zero às vezes. Então, é viável você saber a fundo esse direito internacional, né? A Previdência Internacional, acordo internacional, para ver se compensa. Tem muita gente na Itália, no Japão, né? Que às vezes vem e quer trazer essa aposentadoria para cá para somar, mas não é. Compensa daquele mesmo outro caso. Você vê se não consegue aposentar aqui e lá ao mesmo tempo, que também você pode receber aposentadoria do exterior e aqui do Brasil. Olha que interessante. Quem tem dúvidas, deixa nos comentários pra gente. Entre em contato aqui nas nossas redes sociais. Dr. Carlos Oishi sempre participa do programa, trazendo muita orientação. E é assunto assim que interessa todo mundo. Porque um dia você vai precisar se aposentar. Não tem como não ficar sabendo, O rural também, desculpa, eu esqueci, Ah. É que hoje, na aposentadoria por idade, pode somar tempo de roça também, tempo rural. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está aqui na cidade, ela é urbano, mas só tem aí uns 5 anos de carteira assinada ou de contribuição. E já vai atingir a idade ali na frente. Aí a gente faz esse planejamento, vê quanto tempo que ela tem de contribuição. E eu atendi já várias pessoas assim, Tem muitos casos, né? Carlos, daqui a 2 anos ou 3 anos eu vou completar a idade, mas não tenho todo o tempo. Aí a gente vê quanto tempo que essa pessoa tem, né? Quanto tempo que é possível de somar de atividade rural e quantos que falta. Aí a gente fala, contribui mais 6 meses, né? Que daí somando o tempo rural, a gente alcança o tempo para se aposentar. Entendeu? Então tem toda essa questão que envolve a atividade rural possível de averbação. Tem que É muito analisar interessante um também. caso, né? Tem que analisar o caso. A aposentadoria não é tudo igual. Você, às vezes, tem trabalhos diferentes, pode conseguir 2 aposentadorias, enfim. Tem uma infinidade de Correto. situações, de modalidades. E você precisa de orientação jurídica, porque a gente sozinho, a gente não entende. Às vezes a pessoa aposenta, né? E fica feliz e fala, agora eu estou aposentado. Sim. Mas ela, de repente, né? Poderia Está perdendo ter de ter uma coisa Perdendo bem melhor. dinheiro. Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro, essa é a dinheiro. verdade. Porque às vezes poderia ter vamos dizer assim, uma renda maior, né? Perfeito. Dr. Carlos Oishi, queria agradecer demais o bate-papo, é sempre muito proveitoso a gente falar desse tema, e se você tem dúvidas, deixa pra gente aqui na live, nos nossos comentários, que o Dr. Carlos Oishi sempre participa aqui do Almanac. Obrigada! Eu que agradeço. Um abraço. Você está ouvindo o Almanac. 104. Oferecimento Farmácia